Muito bem, são 9 horas, mais praticamente 2 minutos. Estamos no ar. Uma alegria muito grande nesta noite de sexta-feira. Essa semana foi meio atípica, não foi possível fazer a primeira live da semana, não foi possível realmente, devido aos compromissos sacerdotais do dia a dia, mas graças a Deus estamos aqui. E esta live que não foi levado ao ar, nós vamos compensar. Fiquem tranquilos que o conteúdo que era para ser dado, nós vamos compensar. Só vamos deixar a live sobre Nossa Senhora do Bom Sucesso um pouquinho mais para frente, tá bem? Envie o link, comparta com o maior número de pessoas que vocês puderem, chequem inscrição, notificação, os que são membros, chequem se estão ativos. E nunca se esquecerem também de depois prestigiar o canal que o Padre Renato Leite tem. É muito facinho, o Padre Renato Leite aqui mesmo na plataforma, e já poderão ter contato, ter acesso a um conteúdo maravilhoso de homilias. São verdadeiras formações, alimento espiritual, para rezar, para serem informados, para ter boa doutrina. E esse conteúdo que nós vamos ao ar agora, que temos agora, será disponibilizado amanhã no canal do Padre Renato. Sempre fazemos as lives, e agora nós estaremos regularmente toda segunda e toda quarta, sexta do mês, de forma ordinária. Enquanto isso, também vamos tendo outros convidados, e as que faço, normalmente a primeira faço sozinho, mas sempre no dia seguinte vocês terão disponível no canal do Padre Renato, e eu vejo que não só aqui, mas também depois no seu próprio canal, muitas almas, muitas pessoas, enfim, assistem ao conteúdo. Hoje um tema excepcional, um tema sempre exigente, um tema que quantas vezes for tratado sempre é novo e exuberante, é maravilhoso, o tema do sacramento da penitência. Dou boa noite ao Padre Renato, sempre uma alegria tê-lo entre nós. Padre, o senhor para nós é muito caro, e já peço ao senhor que conduza a oração inicial, e então nós vamos partir para a formação dessa noite. Boa noite, Padre Renato. A bênção do Senhor. Muito bem-vindo para mais esta live, esta na série em Iota Unum, a 10ª live em Iota Unum. Boa noite, Padre Wander. Muito obrigado pela acolhida. Também quero saudar os corações de Jesus e Maria, aqueles que nos acompanham para esta aula, para esta live, pedindo que seja de grande proveito, sobretudo para a instrução da fé, não é? Para a ilustração da fé católica daqueles que querem efetivamente caminhar rumo à vida eterna. Então vamos fazer nossa oração inicial, solicitando, pedindo, invocando a proteção, o auxílio da Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Renato, o tema sobre o sacramento da penitência é tão inesgotável quanto toda a doutrina sobre a revelação. Mas o que nesta noite nós vamos fazer a primeira live, nós vamos voltar. Eu passo a palavra ao senhor para que o senhor já faça as considerações iniciais, possa entrar no desenvolvimento do tema, então nós vamos conversando durante a live. Então, padre, até eu gostaria que agora no início, vou jogar esta observação para que o senhor a faça. O senhor veja bem, não é raro acontecer de que membros da igreja não se confessem mais. Mas um detalhe salta aos olhos, que é o seguinte: todos os sacramentos, todos os 7 sacramentos, são administrados
são feitos e administrados por homens, por ministros da igreja. Não há dificuldade de receber o sacramento da comunhão da mão de um sacerdote, o sacramento da Eucaristia. Não há dificuldade de ter um sacerdote assistindo ao matrimônio e abençoando o matrimônio. Não há dificuldade de ter o sacerdote batizando uma criança ou um adulto. Isso não, né? E assim com todos os demais sacramentos. Mas, quando se trata de abrir a consciência diante de um ministro, aí nos deparamos com uma grave dificuldade. E vem aquela tentação, que foi a do protestantismo, de que, com relação aos pecados, aí o negócio, o trato é direto com Deus. Não a igreja é necessária como mediadora, através dos seus ministros, para todos os outros 6 sacramentos, menos para o sacramento da penitência. Então, se pode resolver isso diretamente com Deus. Então, eu queria abrir esta nossa live, esta nossa aula, tratando disso, padre. Eu queria, inclusive, que o senhor me ajudasse do ponto de vista de aprofundar um pouco o que é que está no bojo, qual é o pano de fundo desse tipo de problema, das pessoas não terem dificuldade nenhuma de receber os sacramentos dos ministros ordenados, quer seja o bispo, quer seja os sacerdotes, mas quando se trata do sacramento da confissão ou penitência, aí a coisa muda de figura, não é? Eu não vou citar aqui, mas eu sei que em alguns lugares já há uns fiéis que se assentam para, como que fazendo o papel de apoiadores, de pessoas que se dispõem a escutar os que têm necessidade, não é? Um exarte ao sacramento da penitência, sem que haja propriamente o dever de acusar-se de pecados. Em alguns lugares já se abriu a possibilidade, não muitos quilômetros daqui de onde estamos, das pessoas participarem de celebrações comunitárias da penitência, onde alguém lá fala algumas coisas, é dada uma espécie de absolvição coletiva e fica por isso mesmo. Então, a primeira coisa a tratar não é que a gente deixar as claras esse absurdo, sobretudo para aqueles que não têm nenhuma dificuldade de receber os sacramentos da igreja através dos seus ministros legítimos, mas coloca obstáculos, óbices, quando se trata de receber o sacramento da penitência. Claro, então, eu queria que o senhor dissesse alguma coisa, e depois vamos adiantar o assunto. Padre Renato, olha, muito bem feita a introdução. Pensando naquilo que fazem os nossos amigos lá da Espanha, na tertúlia sacerdotal, a perda do sentido do pecado. Quer dizer, Pio XII tocou nisso de forma cirúrgica. O mal do século XX, o século passado, o século das trevas, foi a perda integral do sentido do pecado. Quer dizer, é claro que uma pessoa que não tenha consciência, não tenha noção do pecado, que não se veja diante da luz de Deus pecadora, é claro que ela não vai se sentir obrigada, não vai se sentir movida a confessar os seus pecados da única forma, o Padre Renato vai recordar isso para nós, da única forma através pela qual se vem o perdão dos nossos pecados estabelecida ordinariamente por nosso Senhor. Quer dizer, a única forma ordinária, a única forma corrente, a única forma direta pela qual nos vem o perdão dos nossos pecados, estabelecida por nosso Senhor, e nós já recordamos a manhã da sua ressurreição, é através da confissão sacramental, através da confissão direta, auricular, com o ministro, depois se pode colocar ao longo dos séculos, e o padre vai colocar como a disciplina desse sacramento ela avançou, mas
acima de tudo, pensamos que há um nível tal de sentimentalismo, há um nível tal de substituição do arrependimento e da contrição por um sentimento passageiro, fugaz, efêmero, que parece que substitui a contrição, que é a graça dada por Deus, que é a verdadeira dor dos pecados, a dor por se ter ofendido a Deus e merecido perder o céu e ganhar o inferno, e de tal maneira se usam esses recursos aí paralelos, que não é outra coisa senão mais do que substitutivos, porque não podem haver substitutivos, mas são mascaradores, são verdadeiros usurpadores da necessidade, do valor e do sentido do sacramento da penitência. Então, Padre Renato, o que para mim me parece que fica muito evidente, o senhor pode agora dar continuidade, é que há a perda do sentido do pecado. Quer dizer, não há mais a verdadeira convicção de que nós pecamos, de que nós ofendemos a Deus, de que nós somos capazes de perder o céu, de que nós realmente, pela ofensa a Deus, nós somos extirpados do corpo místico de Cristo. Nós entramos em estado de morte sobrenatural. Então, quer dizer, a pessoa ela é acostumada com a propaganda, não sei se assim posso dizer, mas, bem, o senhor, podemos dizer na linguagem esportiva, o senhor levantou a bola para o centro da rede e disse ao padre Vander, como o levantador levantando para o atacante, agora crava essa bola no chão. O problema é que a falsa misericórdia que se apregou nesses tempos, a falsa misericórdia que se ensina e com a qual se ilude as almas, porque se as retira do verdadeiro caminho penitencial e do retorno sincero e autêntico para Deus, faz com que se camufle a maior de todas as doenças, que é o pecado, e a pessoa caminhe para o estado de ruína pensando que está tudo bem, que basta um mero calorzinho no coração e umas 2 ou 3 lágrimas derramadas nos cantos dos olhos e está tudo resolvido e ela vai tomar um susto, porque não é assim. É isso mesmo. Muito bem. Tá certo, padre, exatamente. Então, olha, algumas considerações para fechar essa introdução tão importante, porque a primeira coisa a fazer é resgatar nas almas a importância e o lugar que o sacramento da penitência deve ocupar, assim como ele foi querido por nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem o instituiu. Então, a primeira coisa a saber, que aquilo que vimos no catecismo quando fizemos a nossa primeira comunhão é o seguinte: este sacramento que se chama penitência ou confissão é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Como foi que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência? Né? Foi dado, de fato, aos homens poder para perdoar os pecados, uma vez que, como diziam os judeus antigos, só Deus pode fazer isso? Não é? Haveria essa possibilidade de que na terra alguém que não é Deus possa perdoar pecados? Então nós vamos ver aqui os gestos e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua aparição pascal. Não é? Depois da sua ressurreição, está aí no Evangelho de São João, no capítulo 20, verso 19 seguintes. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. E ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados,
ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aí, então, Jesus Cristo, na condição de Filho de Deus, e tendo consumado a obra da redenção por sua morte e ressurreição, não é? Confiou à igreja, na pessoa dos apóstolos, o seu poder divino de perdoar pecados. Ora, o que significa isso? Significa que aqui não importa como queremos ou como achamos que deve ser o perdão de Deus, importa como Jesus Cristo quer e ordenou o modo, como ele ordenou pelo sacramento da penitência, o modo como devemos ser perdoados daqueles pecados cometidos depois do batismo, não é? Muito importante isto. Deus pode perdoar de várias maneiras, não é? Ele é Senhor dos seus dons, Senhor absoluto dos seus dons. Pode perdoar do modo que quiser, mas com relação à igreja e aos fiéis incorporados nela pelo batismo, como o senhor disse agora, quando fez o comentário, a única via ordinária de se obter o perdão dos pecados cometidos depois do batismo é pelo sacramento da penitência. Entendeu? Então, esta coisa de ir direto a Deus, dizer, eu me confesso direto com Deus, é como que passar por cima de algo estabelecido pelo próprio Cristo no Evangelho. Está aí, com todas as letras, com todas as palavras. Não há a menor sombra de dúvida que o poder de perdoar pecados foi confiado à igreja na pessoa dos apóstolos, e dos apóstolos aos bispos, sucessores legítimos dos apóstolos, que partilham esse poder com os sacerdotes ou os presbíteros. Tá certo? Isso é muito importante. Então, cai por terra esse argumento de que, com relação ao sacramento da penitência, pode-se fazer do jeito que o fiel se sentir melhor. Não, aqui eu me sinto melhor assim, eu prefiro dessa forma, eu me ajoelho em casa, na sala ou no quarto, e ali abro o meu coração a Deus. Isso não existe, eu lamento muito, a não ser em circunstâncias extraordinárias, não é? E mediante uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito, se pode obter o perdão dos pecados, não havendo a possibilidade de encontrar-se um sacerdote em tempo hábil, né, para fazer a devida confissão. Mas, tendo sacerdotes, e aqui, por exemplo, não há tanta, não sei, talvez alguém aqui vá depois assistir esta live e esteja em uma situação onde não vê padre, a não ser de mês em mês, quiçá uma vez por ano. Aí é compreensível que a pessoa faça um ato de contrição perfeita e ali receba o perdão de seus pecados com o dever de acusá-los o quanto antes na primeira confissão que puder fazer, sem a menor sombra de dúvida. Mas, ordinariamente, para nós, que estamos aí, vivemos em centros urbanos, onde há muitas paróquias e padres, esse tipo de dispensa não pode ser concedida. Esse tipo de alternativa simplesmente não existe. Deus quis assim deve ser feito. Era conveniente que Deus perdoasse por meio de outros homens. Primeiro, este é o meio ordinário porque instrui e santifica os homens. Eu recebi o batismo das mãos de um sacerdote, eu recebi a primeira comunhão das mãos de um sacerdote, eu recebi a crisma das mãos de um bispo, eu fui ordenado por um bispo. Se eu tiver a graça, na hora da morte, de ter da providência me atender, terei um sacerdote ao meu lado para me administrar os últimos sacramentos. Agora, de onde vem a ideia de que para
a penitência, para a confissão, para o perdão dos pecados cometidos depois do batismo, se pode recorrer a outras formas. Não existe outras formas, não há outros meios, é esse. A segunda coisa é que a relação imediata de cada homem com Deus dá facilmente lugar a enganos e ilusões. É muito fácil a gente se enganar nessa coisa do trato com Deus, até porque, como não existe situação onde o diabo não interfira... Não meta a pata, né, Padre Renato? Isso, padre, não meta a pata, bem elucidado. Quem pode garantir efetivamente que, confessando-se diretamente com Deus, fez uma boa confissão e recebeu ali, objetivamente falando, o perdão dos seus pecados? É uma temeridade muito grande. O homem sinceramente arrependido sente necessidade de uma palavra que o assegure do perdão, realmente conseguido. Para isso existe a igreja, não é? Que administra, então, os tesouros infinitos dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, e os aplica a nós, né? A nós que estamos peregrinando, né? Nós que somos a igreja que peregrina, que caminha rumo à vida eterna. Então, é muito humilde e é muito prudente, sobretudo no que diz respeito a essas questões dos pecados, ainda mais quando eles são graves, não ser juiz em causa própria. Nunca ser juiz em causa própria, porque aí, no caso, a matéria é grave, não é? E aí precisamos realmente da intervenção da igreja, que a igreja nos ajude, que a igreja nos esclareça. Confessar-se, expor a consciência ao sacerdote no sacramento da penitência, dá ensejo ao exercício das principais virtudes morais e é remédio direto do pecado, né? Que é a soberba e a busca desordenada do prazer. Uma vez que ali você exercita, faz um ato de humildade e se mortifica de algum modo, né? Mortifica a sua razão, o seu orgulho. Muito bom. Enfim, padre, o sacramento da penitência é para nós, padre, aquilo que é uma tábua, como eu poderia dizer, aquele resto que sobrou do naufrágio de um navio no qual você se apoia para não afundar também e não se afogar. Certo? A única esperança para aquele que pecou depois do batismo, a única esperança de salvação é aquilo que ele encontra no sacramento da penitência. Deus nos livre de cair na tentação modernista de relativizar o que nosso Senhor estabeleceu, porque aqui diz respeito diretamente à salvação, não é? É preciso estar em estado de graça para se salvar, para se ir ao céu, e isso não se pode obter a não ser de modo ordinário por meio da recepção frutuosa do sacramento da penitência, que nós vamos tentar aqui esclarecer como é que se recebe bem este sacramento. Padre, complete aí, diga o que o senhor acha. Padre Renato, não, muito bem posto. Quer dizer, não há um apostolado tão fecundo, não há apostolado tão urgente, não há apostolado que demande esforço, mas tanto cuidado nesse tempo quanto o apostolado da confissão. Por parte nossa dos sacerdotes, dando catequese, ensinando sobre o sacramento da confissão, por parte dos fiéis, se aprofundando, zelando para se confessar sempre, também por fazer apostolado para levar seus irmãos ao sacramento da penitência. Já que esta é a via ordinária pela qual nós somos purificados dos pecados, obviamente neste mundo, porque é a oportunidade que nós temos. E depois o padre já diferenciará entre os pecados mortais e os pecados veniais, porque são os mortais que nos obrigam, de fato, à confissão imediata o quanto antes possível, portanto, se prontamente, melhor ainda.
salvaguardando aqueles casos que nós temos de ausência de sacerdotes disponíveis em regiões territoriais muito vastas, como pode acontecer principalmente nas terras de missão. Mas fato é que os sacerdotes, eu tenho esse hábito, confesso regularmente, confesso nos meus apostolados. O padre Renato, como pároco, se dispõe em tempo permanente e confessa muito. Mas a verdade é que nós temos que cuidar da cátedra, da justiça, da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos que zelá-la. Não há um bem maior. Não há claro que o altar é o ápice, o sacrifício perpétuo, a fonte e o ápice da vida cristã está ali, no mais perfeito dom que ele nos oferece, que é a Santíssima Eucaristia, mas fato é que os confessionários possam e devam ser retomados com todo zelo, com todo cuidado, com toda... muito bem, com todo o cuidado. Padre Renato, dito isto, eu acho que é a hora de... Podemos falar um pouco sobre como receber bem seus efeitos e muito bem avançarmos por aí. Padre, eu queria só emendar isso que o senhor disse com relação a nós sacerdotes. Nós padres, ainda que estejamos configurados a Jesus Cristo pelo sacramento da ordem, os senhores que nos assistem, que nos ouvem, sabem disso, pelo sacramento da ordem, um homem fica configurado a nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote e pastor. Mas isso não anula a nossa natureza adâmica. Nós ainda carregamos, é como dizia o apóstolo São Paulo, nós carregamos esses tesouros todos em vasos de barro. De modo que, alguém perguntar, é o padre, né? Tá vendo? O padre é fácil para ele, porque ele só escuta a confissão. Não. Aliás, eu vou dizer aqui aos nossos amigos uma coisa que eu aprendi muito importante e vem lá daquelas instruções do ano sacerdotal, daquelas várias conferências que foram feitas e estudos a respeito do sacerdote naquela ocasião bem-aventurada do ano sacerdotal, que a qualidade da vida espiritual de um sacerdote não se obtém somente da missa bem celebrada, mas das duas posições que o padre tem no confessionário. Do lado de dentro, quando escuta a confissão, e do lado de fora, quando se confessa. Ali, a grade do confessionário, né, frequentada pelo padre, como que se diz? Usada pelo padre, do lado de dentro para ouvir as confissões, e do lado de fora para acusar-se de seus pecados, determina a saúde espiritual do padre também. Então, para que não haja dúvida, mas o padre se confessa? Sim. Até porque, né, junte-se que nós somos, os senhores sabem bem, e graças a Deus só não acontece o pior conosco, porque boa parte dos que nos ouvem rezam por nós e nos colocam debaixo de uma grande proteção, mas nós somos alvos preferenciais do demônio, porque caindo um pastor, se perde o rebanho, não é verdade? Quando o pastor cai, o rebanho se perde. Então, nós também estamos implicados nestas coisas que estamos falando, certo? Para que não haja dúvidas, que nós estamos aqui apenas colocando fardos nas costas dos outros, sem necessitar carregar. Pelo contrário, precisamos sim, e às vezes, em certas circunstâncias, mais do que os simples fiéis. Muito mais do que os simples fiéis. Padre Wander pode aí confirmar as coisas que eu acabo de dizer. Perfeitamente, muito bom. Renato. Ok, então, na sequência, Padre Wander e amados irmãos que nos assistem, é o seguinte: 5 coisas são necessárias, e aqui nós estamos retomando o catecismo da primeira comunhão, só vamos procurar aprofundar aquilo que, de algum modo, sabemos. Olha, o padre está apresentando o catecismo da Igreja Católica,
não vamos falar novidades, não estamos criando nenhuma doutrina nova, é só reafirmar a fé de sempre da igreja, a fé Renato, milenar. perdão. Oi. Perdão. E o que temos aí, o senhor, e é o catecismo que foi promulgado por São João Paulo II. Pois é. Não é? Sim, então, pronto. Então, estamos aí. Bom, 5 coisas são necessárias. Em primeiro lugar, o exame de consciência. Em segundo lugar, a dor dos pecados. Terceiro, o propósito de nunca mais pecar. O quarto, a confissão propriamente dita. E o quinto, a satisfação ou penitência. Tá certo? Então, o exame de consciência para conhecer os pecados que se hão de confessar. A dor dos pecados, isto é, estar sincera e devidamente arrependido deles. O propósito de nunca mais pecar, porque a dor dos pecados cometidos leva necessariamente à resolução de não os tornar a cometer. Quarto, a confissão, isto é, a manifestação e a acusação dos pecados ao sacerdote confessor. E o quinto, a satisfação ou penitência como reparação e satisfação à justiça de Deus. Tá certo? Então, nós vamos procurar aí, enquanto nos permite o tempo, nós vamos ter outras lives, porque o tema é denso, é amplo, exige que nos detenhamos sobre ele, exige que estudemos com afinco, com profundidade, não dá para fazer tudo nesta hora de live. Mas o que for possível, faremos. Primeira coisa, exame de consciência. Padre, o senhor quer introduzir o exame de consciência? Não, Padre Renato, eu queria somente destacar uma coisa. Quem quiser ir ao catecismo, chamar os atos do penitente, a partir do número 1450 e já irão até o 1460, Padre Renato. Só para que anotem em casa, do 1450 ao 1460, no catecismo da Igreja Católica atual. Padre, por favor, o senhor mesmo pode conduzir. Tá bem, padre, muito bom. É muito importante, meus queridos, olha aqui, que com relação a estas aulas de catecismo, de aprofundamento da catequese, que sempre haja depois um estudo posterior, não é? Que a gente procure, na medida do possível, sobretudo lançando mão aí das boas fontes, em primeiro lugar das Sagradas Escrituras e do Catecismo da Igreja, aprofundar aquilo que vamos abordando, né? Para evitar este espírito de ligeireza, né? Que, sabendo pouco, ao fim e ao cabo, não sabe nada. Certo? Muito bom. Vamos lá. A primeira coisa é, para uma boa confissão, é preciso investigar os pecados cometidos. É preciso trazer à memória os pecados que foram cometidos. O exame é necessário para poder confessar bem, para poder trazer à tona aquelas coisas. Então, não é algo que se faça de repente, não é? Tem gente que vê ali a fila da confissão e já vai se confessar sem ter feito a devida preparação. Não vai fazer uma boa confissão. É preciso trazer à memória. Até porque, quando se faz bem o exame, vem à memória pecados antigos dos quais não se fez a devida acusação no confessionário, no tribunal da penitência. Entendeu? Então, aí a confissão é bem feita e os frutos são melhores e maiores. Então, o exame de consciência é necessário, primeiro, para recordar os pecados e confessá-los. Depois, porque ajuda a ter a dor necessária deles. Se uma pessoa não conhece o mal que praticou, como é que o pode detestar? Ela não tem noção, consciência do mal, não pensa no mal cometido. Como pode detestar o mal? Vai voltar a ele, vai praticá-lo de novo. Quem conhece o seu mal, o seu pecado, encontra-se também, em virtude desse conhecimento, mais propenso a desejar se ver livre dele.
aqui também nós temos, viu, padre, uma luz para entender o porquê, porque muitas pessoas desanimam, não é? Dizendo, eu sempre cometo os mesmos pecados. Vou ao confessionário com as mesmas culpas. Porque lhe falta clareza. Não conhece devidamente o mal que comete. Não conhecendo, não o detesta. Não tendo ciência do que perde quando peca e do que merece quando peca, volta com muita facilidade, com muita ligeireza aos pecados confessados. Então, não é nem de admirar que muitas confissões feitas assim, dessa forma superficial, sejam, inclusive, inválidas, nulas. É preciso cuidar disso. Só contar os pecados, acusar-se dos pecados, não garante a confissão. Não garante a confissão. Estupendo. Então, é preciso levar a sério. Olha, por esse primeiro passo decide a qualidade, não é? E a validade da confissão. Parar para pensar no mal que se fez. E não apenas para fazer a lista do mal feito, mas para se recordar o que é que está em jogo, o que é que se mereceu. Por exemplo, uma vez feita a lista, seria interessante dos pecados, seria interessante alguém perguntar assim, com isto aqui, se eu morresse hoje, o que é que eu merecia? Excelente. O que é que eu merecia? Não. Já fiz aqui o meu exame de consciência, deixa eu correr lá para a igreja, contar os meus pecados para o padre. Não dá. Não é assim que se fazem as coisas. Então, uma vez bem feita a meditação, bem feito o exame, se for necessário até fazer um pró-memória, uma pequena lista, perguntar-se no fim, o que eu mereço por estas coisas? E onde eu estaria caso morresse hoje? Com a consciência de todo este mal cometido. Então já se vai para a confissão, caro padre Wander, com meio caminho andado. Com meio caminho andado. Já se vai e vai bem. Inclusive, facilitando depois o trabalho do confessor, que precisa ficar como que chacoalhando o penitente, né? Como que cavando a alma do penitente para ele tomar consciência. E às vezes nem consegue. Compreende? Renato, Oi. só para descontrair um pouco, bom, a confissão já começa no exame de consciência, de certa maneira. Disse que havia um sacerdote ancião muito prudente, mas muito douto, mas também muito fervoroso e zelosíssimo e ardente. Então, contava aos penitentes que ali pelo final da confissão, já quando tinham terminado, diz que ouviam aquela voz rouca, meio envelhecida, do lado de lá da grade. Chacoalha essa goiabeira aí. É a forma como aquele venerável e douto sacerdote ancião catequeticamente dizia ao penitente, não enrole, tem mais pecado aí. Então ele meio que, acho que de interior, meio que mineiramente dizia, padre, chacoalha esta goiabeira aí. Era só para descontrairmos um pouco, padre Renato. Pois é, então, esse tipo de cuidado, esse tipo de disposição da alma, é uma abertura extraordinária, inclusive, para a ação do Espírito Santo. Porque o pecado é algo que nos escapa. Não é? Vê-lo, conhecê-lo, é obra possível somente ao Espírito de Deus, somente ao Espírito Santo. Essa gente ligeira, essas almas muito ligeiras, não é? Que não entendem como as coisas devem ser e funcionar para se obter a graça de Deus, a emenda de vida, entendeu bem? Acabam frustrando a ação do Espírito Santo. Então, este conselho que eu dou aí, para todos nós, né?
para a nossa próxima confissão, começar em casa a preparação e já tendo a consciência, numa lista, o número dos pecados cometidos na consciência, perguntar-se diante do crucifixo, o que eu mereço por isso? E onde eu estaria agora, caso morresse com estas faltas na alma? Muito bom. Com relação, padre, agora, muito importante, tem que se evitar 2 excessos no exame, muito comuns. Guardem bem os senhores que nos acompanham. 2 excessos devem ser evitados no exame. Em primeiro lugar, padre, o de fazer, como já falamos, com precipitação, sem refletir seriamente na vida e nas ações. Esse é um extremo que deve ser evitado. E o segundo é o da demasiada ansiedade, pela qual nunca se está tranquilo. E aqui já se cai no escrúpulo, né? Naquela coisa das almas escrupulosas, né? Teme-se sempre ter esquecido alguma coisa. Então, a primeira coisa, para evitar esses extremos, trazer à memória os pecados cometidos, como já falamos, gastar tempo com isso, porque o tempo que gastamos com aquilo que nos salva é o tempo mais bem empregado, mais bem empenhado, nunca é perdido. Aliás, Deus já não nos tirou do mundo ainda, quando podia ter feito, por isso, para que a gente aproveite o resto de tempo que temos para ordená-lo, para colocá-lo a serviço das coisas que nos salvam. Bom, segunda coisa, de modo diligente, não superficial. O exame é uma investigação diligente, atenta. Não basta, portanto, uma investigação superficial, é necessária aquela investigação que se empregaria, por exemplo, num negócio sério e de importância. Não é? Um casamento, quem é que resolve, não é? Uma coisa que vai envolver o resto da vida. Um investimento de risco dos bens, que envolve até a hipoteca dos próprios bens. Quem faria só um doido faria uma coisa dessa sem a devida diligência, sem parar para ponderar? E aqui se trata da própria salvação. Como é que podemos ser tão superficiais no conjunto dos assuntos, quanto aos assuntos, o mais importante? Como é que podemos ser superficiais? É necessária aquela investigação que se empregaria num negócio sério de importância, e não esquecer também, não é? Como já dissemos, que pecamos por palavras, obras, ações e omissões. Deve-se investigar os pecados cometidos por cada uma destas maneiras. Deve-se investigar os pecados cometidos contra os 10 mandamentos da lei de Deus, contra os 5 mandamentos da Mãe Igreja Católica, e também com relação às obrigações do próprio estado de vida. Cumprir bem minhas obrigações como sacerdote, como pai de família. Isso é muito importante. Né? Renato, a internet caiu um pouquinho. O senhor tem como voltar uns 30 segundinhos atrás? Sim. Eu disse que devemos considerar as 4 formas de pecar, né? Quando se faz o exame. Pensamentos, obras, ações e omissões. Não é? Pensamentos, obras, ações e omissões. Por isso devemos investigar os pecados cometidos por cada uma destas formas. Contra os mandamentos da lei de Deus, contra os da Mãe Igreja Católica, contra as obrigações do nosso próprio Estado. Eu sou sacerdote. Eu tenho obrigações de Estado que um pai de família não tem. Um pai de família tem obrigações de Estado que o padre não tem. As cumpri bem como sacerdote. No que fui negligente,
não é? Onde faltei com a devida responsabilidade e assim por diante. O exame de consciência deve começar desde a última confissão bem feita. Desde a última confissão bem feita. E aqui, olha, muito importante, olha, isso aqui é fundamental. Se alguém, por uma ou mais vezes, não se confessou bem, deve começar o exame de consciência desde aquela última confissão na qual tem consciência de ter feito bem a confissão. Porque as outras não foram válidas. Não foram válidas. E, portanto, deve tornar a fazer e deve confessar também as confissões e comunhões sacrílegas de que durante todo esse tempo se tornou culpado. Ah, padre, eu me confessei faz uma semana. Mas se confessou bem? Não estaria a sua última confissão boa, bem feita, há 5, 6 anos atrás? Confissões mal feitas são nulas. Então a regra é esta daqui. A partir de quando eu devo começar o exame de consciência? Você deve começar o exame de consciência depois daquela confissão muito bem feita. Graças a Deus tenha sido a última, mas não é o caso, nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Então, se isso acontecer, eu falo, padre, mas eu me confessei bem, acho que há 2 anos atrás, das outras confissões, eu não tenho se fiz bem, se me preparei adequadamente, se estava sinceramente arrependido. Não, meu irmão, confissão não é mágica. Acusar-se. Olha, Judas acusou-se. Pequei entregando sangue inocente. O senhor lembra, padre, da confissão que Pedro fez, que Judas Iscariotes fez? Pequei, ele reconheceu, pequei, ele confessou, pequei entregando sangue inocente. O resto da história os senhores e a senhora sabem. Então as coisas não são assim como se pode imaginar. Se trata de um sacramento que salva, que restitui a graça, que coloca de novo a alma no caminho da vida eterna e do céu, que presta a Deus reparação de algum modo pelos pecados cometidos, que tira a alma do domínio de Satanás. É o primeiro exorcismo. As pessoas dizem, onde está o padre exorcista? O primeiro exorcismo é a confissão. Vá ao confessionário primeiro. Vá se confessar. É assim que se fazem as coisas. Então, aqui, volto a repetir. O exame deve partir da última confissão bem feita. Bem feita. Sempre bem feita. Se as confissões não foram bem feitas, e há muito para se dizer, há muito para se saber, para se fazer uma confissão bem feita, depois vamos voltar ao tema, é preciso. Então, quem se acusa, lembrando, puxa, eu me confessei faz 1 mês, mas não me confessei bem, portanto, fez uma confissão nula. Deve voltar àquela confissão, deve partir o exame de consciência daquela confissão da qual tem consciência de que foi bem feita. E acusar-se, então, de que confessou, a partir de então, e comungou de modo sacrílego. Pronto, padre? Ai, ai, ai. Estupendo. Estupendo. Padre Renato, padre, nós chegamos no tema do exame. Vamos entrar um pouquinho, então, no segundo, podemos ato do penitente ou condição para se receber bem o sacramento da penitência. Ainda temos um tempinho. Podemos entrar na segunda condição? Olha,
é a dor ou contrição Contrição. ou dor. A dor ou arrependimento é um desgosto, a aversão e a detestação dos pecados cometidos, que já traz consigo a outra condição. Uma pessoa que detesta alguma coisa que fez, não vai fazê-la de novo. Não vai cometê-la de novo. Se detestou, se sentiu, se experimentou o amargo, a amargura do mal feito, não vai voltar a fazê-lo. Padre Vander, a dor ou a contrição é dos atos que se requerem para uma boa confissão o mais importante. Mais importante. Decide tudo. Decide tudo. Se você fez todas as outras partes bem feitas, sem dor, sem a contrição, a confissão foi nula. Nula. Sacrílega, né, Padre Renato? Sacrílega, sacrílega. Sacrílega. Nós sentimos dor no corpo. Se bate no corpo, se eu tenho o corpo ferido, ele sente dor. Se eu recebo uma má notícia, ou se me é dirigido uma injúria, uma ofensa, a alma sofre. Ela experimenta pesar. A dor dos pecados é sentir o mal dos pecados. É ter por ele aversão. Evidentemente que aqui, meu caro padre e meus irmãos amados e irmãs, é uma graça muito grande, porque a nossa natureza é de tal forma que nós amamos o mal que fazemos. Por que pecamos? Porque amamos. Há um gosto, há um prazer no delito, no pecado. Evidentemente que se uma pessoa, quando fosse pecar, tomasse um choque de 220, ela não pecaria, né? Então, aqui entra a ação divina. Por isso, as disposições, né, a respeito das quais insistimos desde o início desta aula. É preciso fazer, veja bem, o ambiente próprio, onde se desenvolvem todas estas coisas a respeito das quais falamos, é o da oração, é o do recolhimento. O senhor sabe, Padre Vander, e as pessoas que nos acompanham, por isso que nos retiros é sempre recomendado que se faça a confissão, porque ali o ambiente favorece, é o ambiente de meditação, de recolhimento, de silêncio profundo. Deve ser assim também quando não estamos, temos que criar, não é? Quem não tem um deserto, faz um. Quem não tem um deserto para se recolher, trate de fazer um, dá um jeito. Dá um jeito. Porque quando se trata da salvação das nossas almas e das almas daqueles a quem estimamos, não é? Não se pode brincar. Não se pode ter como coisa de pouca monta qualquer detalhe. Tudo é importante. Tudo é fundamental e decisivo. Essa dor se manifesta por uma tristeza interior. Sentindo esta tristeza, não é? Fruto do mal do pecado, esta tristeza o leva a detestar o pecado, no qual reconhece o maior mal. Porque o pecado nos rouba a Deus, é a vida da graça. Qual prejuízo maior se pode ter do que aquele que se dá quando se perde a Deus por nada? Por um prazer efêmero, por uma ilusão qualquer? Odiando o pecado, desejar-se-ia não o ter cometido, pois ninguém pode desejar o que odeia. Quem ama a Deus odeia o pecado. Ah, eu amo a Deus. Ah, é?
Ama. Quem ama, odeia. Quem ama, odeia. Ama Deus? Ah, amo. Então, você tem que odiar o pecado. Não tem jeito. Por isso se faz o propósito de não cometer e de não mais pecar. Então, padre, até aqui podemos, né? Depois vamos dar ainda muito, um caminho bom para fazer, e eu tenho certeza de que será de grande proveito para as almas. Quem nos acompanhar aqui, depois vai bem para o confessionário, vai sair santo. Ou pelo menos com tudo o que precisa para sê-lo. Combativo, né, Padre Renato? Combativo, isso, padre. Isso. Padre, olha, eu acredito que nós teremos pelo menos mais 2 lives sobre o tema, talvez até mais, mas pelo menos mais 2 lives sobre o tema e surgirão muitas perguntas sobre a qualidade da contrição, já foi muito bem posto, mas voltaremos. Depois nós vamos proporcionar o link para um bom exame de consciência. Se o senhor também quiser recomendar algum, padre, o senhor, por favor, esteja à vontade. Alguma bibliografia também colocaremos, o catecismo já está aqui principalmente. E eu sei que vai se voltar o tema sobre N perguntas sobre ainda, quer dizer, os pecados, os mandamentos, as ofensas, principalmente aqueles casos mais agudos, padre. Por exemplo, em relação àquelas matérias que estavam no passado reservadas somente aos ordinários locais e depois se deu potestade aos párocos para que se pudesse ministrar a absolvição e assim por diante. Olha, é muita coisa. Esse é um tema, né, Padre Renato, que abre um rio de dúvidas, um rio de perguntas, e elas virão. Fiquem tranquilos, como o Padre Renato disse, nas próximas lives nós vamos enfrentar de tal maneira que, com essa clareza toda, e o Padre Renato sempre nos traz, e nessa atitude de cooperação, serão colocados em condições de fazer a melhor confissão possível para os melhores frutos e para alcançarem a via santificante com uma maior fecundidade, uma maior eficácia. Padre, para a gente manter o nosso padrão de 1 hora, porque assim fica aquele gostinho de quero mais. Eu peço ao senhor, então, que faça a oração final, as últimas considerações, e se aprover, que possa dar-nos a vossa bênção sacerdotal. Olha, eu queria sugerir aqui uma coisa piedosa, porque muitos, quando confessaram a primeira vez, quando eram crianças, né, devem se recordar do padre que os ouviu e que os absolveu pela primeira vez. Então, eu sugeriria que agora esta Ave Maria com a qual vamos encerrar esta live fosse dirigida às intenções dos sacerdotes vivos e falecidos que ouviram a nossa primeira confissão. Eu sei o nome do padre que me ouviu pela primeira vez. Eu lembro também do meu. Nome pároco, então, não é, já está falecido, morreu em 2008. Mas eu recebi das mãos dele a primeira absolvição e a primeira comunhão. Foi no mesmo caso, Padre Renato, o mesmo sacerdote. Então, nós vamos oferecer, também convido aos que nos acompanham, depois os que vão assistir oportunamente aí no futuro esta aula, esta live, que façam o mesmo. Nós devemos muito, né, a estes homens que puseram com paciência e com a ciência que tinham, né, para ser instrumentos de Deus, para nos restituir a vida da graça, nos colocar de novo no caminho da vida eterna. Então, a eles com eles temos sempre a maior dívida, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus amados, abençoada noite, que Jesus e Maria, os Sagrados Corações e os santos anjos guardem a todos. Amém, Padre Renato. Olha, muito obrigado pela presença do senhor. A próxima live, então, do Sacramento da Penitência será no próximo dia 24. Não é, Padre? Nós vamos manter segunda e quarta, sexta. Então, estaremos de volta com o Padre Renato no próximo dia 24. E vamos longe. Padre, até quando vocês estarão juntos? Até quando Nossa Senhora nos permitir. Nós estaremos nesses campos, fazendo o trabalho da boa doutrina, da boa formação. E peço que vocês, então, assim que saírem daqui, possam ir até o canal do Padre Renato Leite e lá se inscrever. Vão, tão logo deixem aqui a live, façam isso. E amanhã, esta mesma live também estará disponível no seu canal. Aguardem que, na sequência, eu vou fazer a reposição da live que não foi possível antes, mas acompanhe o canal. Nós deveremos ter, pelo menos até o fim do mês, nós estamos mantendo 8 ou 9 lives regularmente esse mês de novembro. Normalmente, 8 ou 9 lives nós teremos com toda certeza. Fiquem com Deus, Nossa Senhora os proteja. Uma abençoada noite a todos. Peço ao Padre Renato que fique mais um minutinho para que eu possa me despedir já fora do ar. Bom descanso a todos.